Quem vai fazer hoje para a gente? Jaque, que já está com um rostinho de concentrada ali. Vamos lá, vamos fechar nossos olhos. Vamos respirar fundo, agradecer por mais essa oportunidade, agradecer pela presença do nosso irmão Carlos, que está se dispondo a colaborar com o nosso crescimento, com o nosso entendimento. Pedir que a gente abra sempre os nossos corações para que essas mensagens entrem e que elas possam florir em novas atitudes, em novas ações. Vamos rezar a oração do cego. Senhor, peço-vos misericórdia e amparo para as lutas que atravessamos na Terra, lutas que trazemos de um passado e de dores que causamos ao nosso próximo. Amparo para os espíritos que sofrem, forças para os que se sentem enfraquecidos. Elucidai o cego na verdade espiritual e animai aquele que ainda não teve força para vos procurar e sentir. Dai-nos a boa vontade para unidos espalharmos os vossos ensinamentos e vibrarmos numa fé humilde, porém repleta de firmeza e compreensão. Paz e luz. Que assim seja. Graças a Deus. Oi, Carlos. Tudo bom? Boa noite. Oi, Carlos, bem-vindo. A gente já fez aqui a abertura e agora é com você. É só falar que a gente está super feliz, você já é de casa, mas toda vez que você vem com curso, com palestra, é uma grande oportunidade e a gente gosta muito. Então, Obrigado, a casa é sua, pode ficar à vontade. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar com vocês do SEGA, para que a gente possa trazer, né, sempre ensinamentos dos nossos amigos espirituais. E hoje é de uma obra muito profunda, né, de um dos maiores divulgadores, né, vamos dizer assim, de consciência do mundo, que é o Deepak Chopra. Para quem não sabe, o Chopra treina médicos do mundo inteiro, inclusive médicos do INCA, da Cruz Vermelha, aqui do Rio de Janeiro. Tenho amigos que fazem curso, né, com ele lá fora, e é fera, né? É um dos melhores hoje, né, líderes dessa nova era. Para quem não conhece o livro, essa é a capa do livro, O Terceiro Jesus. Aí tem o título, né, O Terceiro Jesus, e a frase aqui do Chopra: o Cristo que não podemos ignorar. Por mais que a gente se esforce, né, para vivenciar o Cristo, quantas vezes ignoramos ele, né? Pelo nosso comportamento, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos, pelas nossas atitudes. E eu falo muito, né, como eu atuo em vários meios, às vezes a gente vê quantos espíritas, né, quantos evangélicos, católicos, umbandistas, quando atuam a nível, né, profissional, parecem, né, que são assim outras pessoas, né? De forma muito mesmo negativa, atuam em empresas, em órgãos públicos, né, em escolas. Mas é muito bom quando a gente vê, né, alguém que pratica, né, propriamente os seus ensinamentos, né, ensinamentos do Cristo, né, mediante a sua religião. Tem aqui uma introdução da obra, que é muito, né, é importante, que é assinada, né,
pelo próprio Chopra. Então, ele começa dizendo assim, ó, Jesus Cristo deixou para trás um enigma que 2 bilhões de anos de culto não resolveram. Quantos cultos, né, que existiram já no mundo, que nós muitas vezes participamos, e ir ao culto, frequentar o culto, não resolveu em nada. Claro que sempre tem, né, aspectos positivos, né, a gente não pode negar. Mas de termos profundos, propriamente, até hoje não deram em nada. Eu, como sou adepto, né, propriamente do espiritismo, né, eu sempre friso que, pelas obras básicas espíritas, a casa espírita, né, vamos dizer assim, clássica espírita, ela não tem culto e ela não tem ritual. Infelizmente, vários espíritas, para organizar a casa espírita, criou uma espécie de culto, né? E também ritual. Aí coloca, primeiro a página, depois a prece, depois a palestra, ou depois o estudo, e depois a prece final. Aí umas têm passe, outras têm desobsessão, e isso naquela casa espírita clássica, né? E a gente vê o quê? Então, que acaba que criou um culto, né? Criou um ritual. E o nosso querido Allan Kardec, ele nunca atuou dessa forma. As reuniões da Sociedade Espírita, né, lá na França, nunca atuaram dessa forma. Aí tem espírita que pega o livro assim, pela metade e fala, mas lá tinha prece inicial e tinha página. Tinha de forma o quê? De forma aleatória. Não era uma coisa, né, engessada ou uma regra. Então, isso é para todos nós pensarmos, né? Vocês do SEGA pensarem sobre isso, todas as outras casas espíritas, espiritualistas também. Às vezes, a coisa de você seguir ritual, com certeza, em algum momento, corta, né, o nosso lado espontâneo, corta, né, as melhores investidas, né, do nosso coração. Então, é para a gente pensar. Nem que a gente crie uma reunião apenas, né, na qual, exemplo, a reunião de sexta-feira, ela vai ser, né, vamos dizer assim, de forma aleatória, né? Não vai ter o culto, não vai ter ritual, não vai ter esse passo a passo que normalmente todas as casas seguem, né? Às vezes até de forma diferenciada, né, uma da outra, mas todas seguem, né, um certo ritual. Continua o Chopra. O enigma pode ser formulado em uma frase. Por que é impossível viver de acordo com os ensinamentos de Jesus? Que pergunta, né? Por que é impossível viver de acordo com os ensinamentos de Jesus? Por que será, né? Qual é a nossa dificuldade em praticar esses ensinamentos? Aí ele fala, milhões de cristãos ficariam surpresos ao ouvir que tal enigma existe. Eles tentam viver diariamente segundo as palavras de Jesus, eles amam, rezam, demonstram compaixão e praticam a caridade em nome dele. E mesmo assim, né, vemos a nossa dificuldade em praticar todos esses ensinamentos. No entanto, essas ações humanas e meritórias, que revelam a boa intenção do coração de servir a Deus, não estão de acordo com os ditames mais profundos de Jesus. Então, todos nós, né, acho, né, é por achismo mesmo, eu acho que todo mundo percebe, né, que por algum momento praticamos
algo, né, às vezes dentro até da própria casa espírita, espiritualista, né, e também no nosso, né, comportamento assim comum. Distanciamos de Jesus, nos distanciamos de Deus. Às vezes a gente dá mais atenção a um companheiro que está sofrendo, deixamos o outro, entendeu, assim, mais de lado, né? Aí muitos falam, mas é porque eu tenho mais afinidade com o fulano. Mas quando você está em nome de Jesus, você não tem que levar para o lado pessoal. Mas quantas vezes, né? Acho que todos nós já levamos, né? Eu, a Dani, a Kátia, o Arthur, né? Então, todos nós, né, em algum momento, levei mais para o lado, né, pessoal, me dediquei mais a uma pessoa do que a outra, né? Já que não tem, né, gente? Não tem perfeição na Terra, né? Pode ser eu, palestrante, pode ser um outro palestrante, pode ser o dirigente da casa, pode ser o subdirigente, pode ser o médico. Todos nós, em algum momento, falhamos, até nisso. E aí a gente esquece que a gente não está atuando ali, eu, Carlos Assis, com as minhas preferências. Eu estou atuando em nome de Jesus. Naquele momento eu sou o palestrante, ou eu sou o médium, ou eu sou o dirigente. E nós caímos, né, facilmente dessa forma, né? Quando a gente ia lá, a fulana está muito mal, a fulana. Aí eu ajudo pouco, né? Já que eu não tenho assim lá muita afinidade. Olha o nosso erro aí, né? Mas nós vamos errar mesmo, nós vamos precisar, né, aprender para que a gente possa acertar. O que Jesus efetivamente ensinou é muito mais radical e, ao mesmo tempo, místico. Acho que todo mundo sabe isso, né? Aí sim, a gente sai até do achismo agora. Quando a gente estuda a Bíblia, nós percebemos facilmente, né, que quando Jesus chega, né, para que ele possa exemplificar, testemunhar e, ao mesmo tempo, ensinar o amor incondicional, é uma mudança radical, querendo ou não. A linha de pensamento antes de Jesus, as ideias, as filosofias, quase todas elas eram todas materialistas, né? O que estava em voga no mundo era o materialismo. E por mais já que Moisés, né, tenha tido vários feitos, Jesus chega, né, e muda de forma radical aquele pensamento da época. E quando o Chopra fala que é também, né, é algo místico, né, é no sentido, né, que ele não usa a palavra, né, transcendental, né? Então é uma coisa que transcende a época, né? É algo puramente espiritual. Só que ele coloca o termo místico. Aí ele diz: quando eu era criança e morava na Índia, quem mencionou pela primeira vez para mim a regra de ouro foram os irmãos cristãos que tinham vindo da Irlanda para dirigir a nossa escola. Olha que maravilha! O Chopra conheceu a regra de ouro por irmãos irlandeses, né? Irmãos cristãos irlandeses. O irlandês, né, para quem não sabe, ele é muito parecido com o alemão, né? Ele é muito polido, né? É um comportamento assim idôneo demais, né? Ao mesmo tempo é franco e, vamos dizer assim, é um aspecto seco, né? Mas é de uma grande, né? Vamos dizer assim, educação, né? Então, quando ele conhece essa regra de ouro, ele conhece por irmãos irlandeses. Imagina o nível, né? Esse princípio básico do cristianismo, que se origina em Mateus 7:12, para quem quiser conferir na Bíblia, né?
em Mateus 7:12. É simples o bastante para ser ensinado até mesmo a crianças pequenas. Para quem tem filho aí, ó, para quem tem neto, para quem cuida das nossas crianças na casa espírita, espiritualista, é preciso ensinar a regra de ouro para as crianças. Faça aos outros o que você gostaria que lhe fizessem. Todo mundo conhece essa regra dourada, né? Então essa regra dourada é bíblica, né? Ela consegue unir o Torá, todos os profetas, né? É um grande ensinamento de Deus para nós e que Jesus, na verdade, foi o porta-voz. E qual é, então, esse enigma? O que possivelmente poderia ser considerado radical ou místico neste caso? O que eu posso afirmar é a nossa dificuldade, né? Faça aos outros o que você gostaria que lhe fizessem. No dia a dia, todo mundo parece que se embola nisso, né? Tem um momento que a gente, né, que nós violentamos o outro pelo pensamento, pelo sentimento ou pela atitude e não conseguimos praticar essa lei, né, esse grande ensinamento. Tomado ao pé da letra, a regra de ouro requer que você trate um inimigo como um igual, o que basicamente significa que você não pode ter inimigos. Meu Deus do céu, né? Tem gente aí que nunca, né, parou para pensar sobre isso. Quem segue ou quem quer seguir de verdade a Jesus não pode ter inimigos. Aí vocês lembram aquela frase do nosso Chico Xavier, quando ele falou? Quem não tem inimigos sente mágoa é o outro, né? É o irmão de caminhada. Mas eu não estou sentindo. Olha que mérito, né? Mas a gente acaba que cai, né? A gente cai, a gente tropeça, se esborracha todo, né? Por quê? Porque nós temos as nossas mazelas. Mas quem quer seguir de verdade a Jesus não pode ter inimigos. Ela pede a um país que não faça guerra ou que não se defenda caso seja atacado. Exige total empatia pelos criminosos e malfeitores. Vocês sabem, né, que na cultura alemã eles estão sempre baseados na empatia. Então vem daquele termo, né, rapport, se colocar cada vez mais no lugar do outro. Quando eu faço isso, eu faço guerra? Não. Quando eu faço isso, eu crio inimigos? Não. Quando eu faço isso, eu vou estar o tempo todo criando malfeitores? Não. Então, olha que qualidade, olha que virtude excepcional que é a empatia. Então, é todo dia a gente colocar na nossa agenda, né? Até o nosso cérebro gravar isso de vez, decorar, praticar depois de forma espontânea, porque a empatia é um grande céu, né? Então, a gente precisa praticar a empatia. Aí a pergunta é, sempre a gente consegue? Não. Né? Eu, como terapeuta, eu falo como mesmo terapeuta. Quantas vezes eu não consegui?
A gente vê muito, né, terapeuta de marketing, né? O cara, ele se julga, né? O bam, né? Ele resolve tudo. Isso não existe, né? Em algum momento, até como terapeuta, eu não vou conseguir, né? Não tem como. Ah, mas e aí? E aí que faz parte, né? Não tem como a gente cobrar perfeição aonde quer que a gente esteja. Qual seja a nossa, né, posição? E aí a gente volta, recomeça, né? Aí busca, né, acertar, mas não vai ter comportamento perfeito. Jesus não disse: escolha as pessoas mais fáceis e trate-as com gentileza, exatamente como você gostaria de ser tratado. É tão bom, né? Aí a Dani, a Dani, né, me trata bem, a Conceição me trata bem, o Arthur me trata bem, aí vem alguém, aí me trata aí vem alguém, aí me trata mal, né? Aí eu solto, né, meia dúzia, né, daquelas palavrinhas mágicas, né, lindas, né, que a gente conhece, né? Sou grosseiro. O que eu aprendi? Não quer dizer que eu não vou ter conflitos, não é isso. Mas aqueles que me tratam bem e eu trato bem, isso é molezinha, né? Isso é fácil demais. Mas quando alguém me trata mal ou fala alguma coisa, né, que me toca, né, assim, aí que está falando ali do meu ponto negativo, aí eu deixo que o meu homem velho tome a frente, né? E eu trato mal, né? Reajo mal, não é isso? Então, Jesus quer o quê? Que a gente trate bem aqueles que nos ferem. E não é fácil para ninguém, né? Jesus quer que a gente trate bem aqueles que ficam contra nós. Porque se é para a gente, né, tratar bem aqueles, né, que nos tratam bem, eu nem vou para o centro espírita, eu não vou estudar, eu não vou me melhorar, eu não vou fazer terapia, né? Porque seria aquela vida, né, que, entre aspas, todo mundo quer, né? Só mesmo aquele açúcar, né? Aquela doçura. Mas quando a gente se depara com uma pessoa complicada, aí que nós somos convidados a praticar aquilo que a gente diz que está aprendendo, né? Então, é nessa hora que a gente vê se nós aprendemos ou não, né? Então, é a hora mesmo, né, que nós somos provados. Carlos. Oi, vai falar. Desculpa, deixa eu fazer uma pergunta. Que esse assunto sempre me dá um incômodozinho. Qual é o incômodo? É a questão de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Isso. Então, quando a gente começa a falar, né, vira outra face, aceita, tem empatia, eu vou sempre para o extremo. Eu vou, assim, para aquele marido que bate na esposa, no avô que abusou da mãe quando era criança. Então, como é que você vai deixar sua filha, o seu filho com o avô? Você pode perdoar. Mas não dá para ter confiança de deixar teu filho de novo com ele, né? Então, assim, eu sempre me coloco o quanto que você pode ir sem que também abusem de você, sem que você seja literalmente um otário, né, da situação. Que você vai, você faz o bem, aí quando é muito bonzinho, minha mãe falava, quem abaixa muito aparece as calças, né? Então, assim, eu queria que você colocasse um pouco sobre isso para a gente. Entendi. Então, o que mais eu ouço, né, nesse tempo todo que eu dou palestra espírita, seminário, curso, e mais também a experiência terapêutica, é justamente esse ponto aí que você frisou, né? Como confiar de novo, né? Vamos dizer assim. E Jesus quer justamente isso, né? E eu já vi milhões, né, entendeu, assim, de histórias que, assim, a pessoa até perdoou, mas ela não conseguiu confiar de novo, né? Ela não voltou a ter, vamos dizer assim, a convivência, né? Aí tá, aí vamos dizer assim, aí se essa pessoa demonstra de que ela perdoou verdadeiramente, mesmo ela não convivendo, né, mais da forma que era, né, ainda vai, né?
Mas quantas vezes, quando ela lembra daquela pessoa, você vê que ela não perdoou, né? Ela mostra, mas fulano é isso, é aquilo, fez assim, fez assim. Então, ou seja, ela não conseguiu perdoar, né? Ela só falou de que ela perdoou, mas aquilo foi falso, né? E eu já convivi, né, e vejo variadas pessoas, e assim, em casos, né, muito crônicos, né? Como então você falou, casos muito sérios, da pessoa conseguir voltar a conviver e você, o quê? Você bate palma, né? Caramba, aquela pessoa parece que ela não, né? Que ela não passou por aquilo, porque ela voltou à convivência. Pra gente, né, entendeu? Aí que tá vendo, parece que, assim, não mudou nada. E é isso que ele quer, Jesus. Mas é claro, né? Como então você falou, se a pessoa continua a praticar com você os mesmos erros ou outros erros, né? E aí fica, né? O tempo todo te ferindo, não vai ter campo, né, para a gente conseguir conviver. Né? Aí só mesmo, né? Aí várias existências, né? A reencarnação para a gente conseguir chegar nesse nível. Né? Vamos dizer assim, Dr. Bezerra de Menezes, né? Perante isso, para ele, tudo isso aí que você falou não é nada, né? Mas porque ele hoje é o Bezerra de Menezes. Então, para você, para mim, de repente, ainda não dá, né? Mas eu já vejo pessoas que você olha assim, caramba, a pessoa voltou a conviver numa boa, parece que não teve nada, não aconteceu nada. Ou seja, de repente, né, ela já consegue, né? Ela perdoou verdadeiramente e a outra pessoa também, né, ela não está também, né, mais, né, praticando aquele erro e aí ficou tudo bem, né? Mas esse voltar à convivência, né, de forma, vamos dizer assim, né, é igual, é muito raro aqui na Terra, né? É muito complicado, né? Mas, né, é o desafio, né, que nós temos. Diz ele ainda, essa talvez seja a lei dourada, que é o que a lei de ouro se tornou quando as pessoas compreenderam que o ensinamento de Jesus não poderia ser conciliado com a natureza humana. Então, quando algum espírita, umbandista, católico, evangélico, diz que não dá para conciliar, aí eu falo até por mim, né? Se eu vejo que não tem como praticar nada disso aí que disse Jesus para a gente, né? É que o Cristo nos disse, eu, Carlos Assis, eu ia sair. Ó, gente, eu não sou mais espírita, não dá para mim, eu não vejo nenhuma forma, né, de praticar isso. Eu sou assim, eu ia embora, tô indo embora. Aí eu falo de mim, pratico variados ensinamentos, consigo já praticar todos? Não, né? Não consigo. Eu falo por mim. Mas se eu percebesse, não dá para praticar nada, eu ia deixar de ser espírita. Né? Mas tem pessoas, e olha que eu já convivi até com pessoas que tiveram até nome no meio espírita, da pessoa chegar no nível de que dela afirmar, não consigo praticar. E aí, por muito tempo, a pessoa, de repente, fingiu. Eu vou fingir, né? E aí, um belo dia, né, veio, né, é uma situação extremamente complicada, né? E aí a própria pessoa, depois de um certo tempo, ela foi embora, né? Ela deixou de ser espírita. Estou falando aqui sobre espírita. Deixou de ser espírita. Largou tudo. Porque disse que não dava para praticar. Mas, com todo esse estudo que a gente vê hoje, até da ciência, dá para praticar, sim. Né? Mas, é claro, não dá para ter hoje aquele comportamento perfeito. Né? Praticar 100% não dá. Né? O nosso nível ainda não é esse. Mas dá, sim, para a gente praticar. Né? Faz parte da natureza humana amar aqueles que nos amam e não os que nos odeiam. Isso é algo natural em nós, né? Se você me trata bem, eu trato bem, ótimo, né? Mas chega alguém que me trata mal, pelo lado humano, eu vou o quê? Normalmente tratar mal, né?
Só que eu não sou apenas humano, né? Eu já sou espírita, eu já tenho uma doutrina, eu já tenho um certo conhecimento espiritual. Então, todo mundo já ia lá. Eu espero que o Carlos já tenha uma outra atitude, né? Mesmo que não seja 100%, mas que ele já tenha uma outra atitude, né? Todo mundo normalmente pensa assim. Faz parte da natureza humana revidar diante de um ataque, o que viola outro princípio básico, porém impossível de Jesus: não resistais ao mal. Mas Jesus não faz concessões. Tomadas ao pé da letra, muitas das famosas palavras de Jesus desafiam a natureza humana dessa forma. Como disse a Kátia, né? Dá a outra face, ama o próximo como a ti mesmo, mas e se o meu vizinho e eu estivermos discutindo por causa de uma macieira que eu plantei, mas cujos frutos caem na casa dele? Ou devido a um acréscimo de 2 andares que fiz à minha casa, que bloqueou a vista que ele tinha do mar? Nessas circunstâncias, o próximo e eu temos interesses opostos. Como, então, posso amá-lo como a mim mesmo? Olha a prova, né? Quando o neto do meu vizinho vem à minha casa para brincar com o meu neto, eu posso gostar do neto dele, mas não posso amá-lo com a mesma devoção e altruísmo com que amo o meu. Não é verdade? Então, tudo aquilo que a gente passa é no dia a dia, né? Imagina se eu estou lá disputando hoje, uma vaga, numa empresa aí com a Kátia, né? É claro que eu vou pensar muito mais em mim, não é isso? Né? Mas aí, quando eu penso que eu sou cristão e espírita, eu posso até mesmo pensar em mim. Mas eu não vou, poxa, ia lá. Se a Kátia entrar, eu vou sentir raiva, eu vou sentir ódio dela? Não, né? Mas eu quero essa vaga para mim. E aí, de repente, eu perdi a vaga para ela. Ok, eu posso até, de repente, poxa, né, eu queria tanto, mas não vou sentir raiva dela, não vou sentir ódio, né? Por quê? Porque eu já tenho um certo conhecimento. Eu já tenho uma certa vivência. Se é uma pessoa extremamente materialista, né, egoísta, ela vai sentir raiva, ela vai sentir ódio, né? Ela vai fazer, entendeu? Aí esses certos trabalhinhos, né, que a gente ouve, né, por aí, né, para o outro, né? É assim que a gente vê, no dia a dia. Nesse caso aí do neto, poxa, eu posso amar variadas crianças aí que vêm na minha casa, mas é claro, é o meu sobrinho, né? É o meu filho, é o meu neto, é claro que o meu amor ele é maior, né? Aí a gente fica, né, pensando, poxa, mas e agora? E se fosse Jesus perante essas crianças? Pô, mas aí é Jesus, né? Jesus ama a todos da mesma forma, né? Do mesmo nível. Eu não consigo. Mas também, nem por isso eu vou maltratar a criança, né? Lá do meu vizinho, né? Olha esse caso agora, né? Tá aí, né? A investigação, mas parece que algum adulto, né? Fez lá aquelas violências todas, né? Contra aquele menino lá, enteado lá do Dr. Jairinho, né? Aquilo não foi tombo, né? E aquilo não foi feito por outra criança, né? Algum adulto fez. Quem? Eu não sei, né? Mas aí imagina, aí vem aqui uma criança na minha casa, aí eu vou dar uma surra na criança, aí eu vou criar na criança variados hematomas e ainda vou levá-la, né, à morte? Nunca, né? Esse é o meu pensamento, esse é o meu comportamento. E se ela fizer uma arte? Eu chamo a mãe dela, eu ligo para a mãe, não é isso? Mas eu não vou dar uma surra na criança. E aí nós vemos que o mundo não é assim, né? Mas aí a gente esquece o mundo
e é a minha postura, né? Aquilo que eu já conheço, é o que eu aprendi, né? É por aí. Se as palavras de Jesus são radicais demais para que vivamos de acordo com elas, qual era a intenção dele? Ou será que interpretamos mal um mestre espiritual que parece ser tão claro, simples e direto? Sugiro que as duas coisas aconteceram. Jesus tinha em mente uma visão completamente nova da natureza humana. E, a não ser que você se transforme, você interpretará errado o que ele tinha a dizer. Então, nós só vamos compreender propriamente Jesus quando começarmos a praticar. Né? Quase todos nós, né? A gente foi lá para a escolinha, né? Então, a gente lá aprendeu matemática, aprendeu português. Alguma vez perguntaram para nós, você quer aprender? Não, né? Ele, né? Vai para a escola, a gente tem que mesmo aprender, não é isso? A mesma coisa é na escola do Evangelho. Né? Para que a gente possa sentir o Evangelho, a gente tem que o quê? Aprender. Né? Então, quando eu aprendo, aí sim, aí eu vou sentir propriamente o que é o ensinamento do Mestre Jesus. Não tem como a gente ficar achando, eu acho que vai ser assim, assado. Não. Eu vou ter que praticar. Né? Você pode se esforçar a vida inteira para ser um bom cristão, sem conseguir fazer o que Jesus explicitamente desejava. Olha que maravilha! Aquilo que mais Jesus deseja, a gente pode não conseguir praticar aqui na Terra, nessa existência. Mas que cada um crie, né, esforços, né, para praticar alguma coisa, para sentir a caridade na alma, para sentir despojamento, né? Para sentir leveza. Todos nós podemos. Vocês lembram daquela jovem Gabriela, desencarnada no metrô? Da Tijuca? O pai dela, o Santiago, logo assim, no início, com todo o ensinamento que ele tinha, né? Espírita, espiritual, com certeza, né? Ele disse, vem, é aquela ideia, né? De você se vingar. Ele conseguiu, gente. Ele não se vingou. E assim são variados companheiros, companheiras. Né? Às vezes vem, sim, aquela ideia, né? Sentimos aquela emoção perturbadora, mas a gente consegue. Com muita dificuldade, quase todos nós, ou muitos de nós, conseguem. Mas não é nada fácil, né? É muito trabalhoso para nós. Então, nós estamos aqui nessa escola chamada Terra. Como dizia o nosso querido, né, Deolindo Amorim, que foi um dos maiores tribunos espíritas, um dos melhores palestrantes espíritas de todos os tempos. Estamos nessa faculdade do espírito, nessa pequenina sala de aula chamada de Terra, justamente para a gente, né, ampliar a nossa consciência, né, afinar o nosso comportamento com a lei de Deus, né, e voarmos. Né? Jesus queria inspirar o mundo renascido em Deus. De tão ambiciosa, essa visão é estonteante. Ela nos aponta em direção a uma esfera mística, o único lugar onde a natureza humana pode mudar radicalmente. No nível da alma, descobrimos como amar o próximo como a nós mesmos, somos capazes de remover os obstáculos que nos impedem de fazer aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Como é que anda a nossa autoestima, hein?
Quando Jesus ele fala sobre essa, né? Eu falo situação, né? Quando ele coloca para nós amar o próximo como a ti mesmo, ele está falando do princípio da autoestima. E por mais que a gente, às vezes, tente fazer algo pelo próximo, muitas vezes a nossa ajuda ela é precária. E por que ela é precária? Porque eu não amo o próximo. E por que eu não amo o próximo? Porque eu não me amo. Então, é uma coisa que é e que pode ser, né, como diz Jesus, ao mesmo tempo. Eu amo a mim mesmo, ao mesmo tempo eu amo o próximo. Como diz a Luzia Matias, essa médica espírita maravilhosa, criadora do projeto Autocura, a Luzia diz que é como a gente trocar o pneu do carro com ele andando. Imagina, eu estou trocando o pneu do carro com ele em movimento. Complicadíssimo, né? Então ela diz, esse é o ensinamento do Mestre Jesus. Eu vou me amar e, ao mesmo tempo, eu vou amar ao próximo. Esse é o convite. Então, a gente fala assim, não, eu vou ficar 30 anos me amando para aí, depois de 30 anos, eu penso em amar o próximo. Vai dar tempo? Normalmente não, né? Aí começa, mas agora eu estou mais velho e agora é isso, é aquilo outro. A gente não tem tempo para isso. Então, é ao mesmo tempo. Esse é o convite do Mestre Jesus. E aí vemos companheiros com autoestima baixa, né? Vemos companheiros com autoestima alta, vemos raríssimos companheiros na Terra com autoestima equilibrada, e a gente precisa conhecer de fato a autoestima. Essa grande capacidade de você o quê? De você se amar. De você colocar para fora as suas potencialidades. E vemos muita dificuldade. De repente, mais em mim e pouco no próximo, ou mais no próximo, né? E menos em mim, mas é uma dificuldade geral ainda aqui na Terra. O nome de Jesus para a esfera da alma é o reino de Deus. E ele claramente pretendia que esse reino descesse à terra. Deus deveria substituir César como governante dos assuntos humanos e todas as condições que se aplicavam à existência material de Jesus mudariam. O que é o reino de Deus? É a prática das virtudes. Quanto mais você pratica virtude, você está criando o reino de Deus, o reino dos céus, dentro de você, né? A gente começa a sentir a luz, a perceber a luz, porque a luz total nós não sentimos ainda. Mas é o início. Quando a gente se permite a desenvolver habilidades, competências, ter melhores atitudes. Jesus não poderia ter sido mais direto quando afirmou que a total transformação estava próxima. E era talvez a primeira e a mais importante mensagem que ele desejava transmitir. Desde a época em que começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Isso está em Mateus 4,17. Praticamos esse ato tão valioso, né? Chamado de arrependimento. Todo mundo já sabe que a nossa Federação Espírita Brasileira, a FEB, afirma que nós estamos nos primeiros passos da regeneração. Quem não sabe, tá? Agora, né? Está então sabendo. E, sabendo disso, eu me lembro de uma senha espiritual que disse o Dr. Inácio Bittencourt,
pela mediunidade do nosso querido altivo Panfiro, que foi fundador e também presidente do Centro Espírita Leão Denis. E, certa feita, o Inácio frisou para nós: a senha espiritual da regeneração é o arrependimento pelas faltas cometidas. O problema não é errar, gente. O problema não é cair. Isso aí é normal, faz parte da vida. Mas a grande tirada é o arrependimento. Então, se eu erro e eu consigo praticar arrependimento, eu estou adentrando a regeneração com toda a força. E isso que é muito importante. Ah, o fulano errou. Claro que errou e ele vai errar. Ih, a fulana tropeçou. Ih, lá, o fulano está lá no chão, lá caído. Faz parte. Mas é preciso levantar, como diz Jesus, andar, caminhar, voltar a crescer. E muitas das vezes é muito necessário o arrependimento. No entanto, Jesus não conseguiu tornar o domínio de Deus uma realidade na Terra. E apenas uma geração depois da sua morte, a sua visão radical ficou comprometida, ao mesmo tempo que o cristianismo primitivo se espalhava com uma velocidade e intensidade surpreendentes. Os discípulos que o haviam seguido sabiam, sem sombra de dúvida, que tinham conhecido uma pessoa cuja importância era impressionante. O que os discípulos não discutiam com tanto fervor era o lado da sombra da sua nova crença. Eles estavam se esforçando para viver como Jesus queria que eles vivessem, e sob muitos aspectos estavam fracassando. Lembramos de nós, né? Quantas vezes fracassamos? Disputavam o poder entre eles mesmos e discutiam a respeito da doutrina. Tinham dúvidas e temiam a perseguição. O ciúme e o desejo sexual fizeram as suas exigências milenares. Questões básicas, como se deveriam seguir Pedro ou Paulo, como o porta-voz de Jesus, dividiram os cristãos. Eu sempre lembro, e para quem gosta, né, de pesquisar, todos os médios, até hoje acho que não teve um, eu sei de vários, que trabalharam com Dr. Fritz. Nenhum deles, dos que eu conheço e eu já estudei, todos eles tiveram problemas sexuais. Aí tem gente que fala assim, olha lá, o fulano de tal espírita saiu lá com a fulana. Aí tem gente que acha isso um horror, né? Ah, meu Deus! Gente, se o espírita, o fulano lá, ele é solteiro e a fulana ela é solteira, que mal tem? Nenhum, né? Mas, mesmo assim, a crítica existe. Nesses casos desses médios, envolveram traições. Envolveram orgias. Aí não tem como, né? Como é que eu vou sustentar um comportamento perante variadas pessoas e tudo, ou quase tudo, vem à tona, né? Como eu vou querer ser respeitado se eu tenho uma vida extremamente imoral? Vai ser muito, muito complicado. E aí, então, eles tinham problemas nessa área sexual e quase todos esses médiuns desencarnaram de forma trágica. Então, olha como o nosso comportamento é importantíssimo, né? Ninguém é anjo. Ah, meu Deus, eu queria que aquele médico fosse anjo. Eu também queria ser anjo, né? Mas não dá, né? Nesse momento não dá. Então, não é ter vida de anjo,
né? Porque na Terra isso não existe. Mas não tem como eu falar que eu, poxa, ia lá, eu faço caridade, né? Ia lá, eu ajudo nisso, naquilo outro. Aí quando a pessoa vai ver uma vida totalmente imoral. Gente, mas quando eu falo, não é um errinho, não ia lá, o fulano errou, não. Uma vida totalmente imoral. É um contrassenso, né? Então é muito complicado isso. E às vezes nós somos julgados por um ato. Ia lá, o Carlos Assis falou tal coisa. Ah, meu Deus. O Carlos Assis falou uma coisa, né? Que muita gente fala, né? E que se engana. Isso aí é uma coisa normal. Mas quando você vê, imagina, ia lá, o Carlos Assis está numa vida extremamente negativa, né? Ele dá palestra, aí quando chega 21 horas, quando chega 22 horas, ia lá, eu vejo ele lá na rua, lá caído, lá, porque ele bebeu todas. Gente, isso não existe, né? Quem é que vai respeitar? Quem é que vai querer uma palestra lá com uma pessoa e quando chega 22 horas, 23 horas, ele se embriaga e fica caído na rua até de manhã? Não tem como, né? Aí você fala, mas então é um julgamento. Gente, até que seja, né? Mas não tem como, né? Para o nosso nível, essa pessoa ela não vai ter aceitação, né? Olha o João de Deus, né? Que não é espírita, que muita gente acha que ele é espírita, né? Por mais que a gente saiba, né, que tem ainda coisas, né, sendo aí julgadas, né, lá pela justiça dos homens, mas chegou num ponto que nem é só a violência sexual, que já é, né, já é complicada demais. Não sei quantas armas a pessoa tinha em casa, né? Não sei quantos não sei quantos milhões, né? Não sei quantos lá, aquilo, né? Gente, até esqueço o nome, né? Diamantes, cristais, sei lá o nome daquilo. Não tem como, né? Chega num ponto, né, que não é ia lá, o fulano teve lá um erro, né? Poxa, a gente vai relevar, não, né? É uma quantidade de coisas que não dá, né? Quem é que vai bater palma para um religioso, né? Que a gente está vendo que ele está se aproveitando daquilo e muito, né? Dominando as pessoas, não tem como, né? Então, nós estamos sendo convidados, né, a superar essas nossas mazelas, né? Se essa pessoa ela se arrepende, é o primeiro passo, né, para a sua transformação. Quem é que lembra do Código Penal da Vida Futura? Está lá no livro O Céu e o Inferno, obra básica espírita. Para toda transformação, começa com o arrependimento. Então, seja o pior ato, né? Quando você tira a vida corpórea de uma pessoa, terrível. Mas se essa pessoa ela começa de forma verdadeira pelo arrependimento, nota 10 para ela. Né? Ela errou, foi lá no fundo do poço, né? Praticou a pior coisa da vida, mas ela agora quer se transformar. Então, se é de forma verdadeira, né? Merece o nosso apoio. Mas, Carlos, Jaque, Oi, você tocou num assunto, né? De João de Deus. É o livre-arbítrio, né? Cada um de nós sabemos as escolhas que fazemos e as consequências que virão, independente de serem boas ou ruins, né? Perfeito. Todo esse caso ele vê à tona, vê a mídia, e aí vem a questão do respeito que você falou, né? Que como é que uma pessoa dessa vai ser respeitada? Mas também não cabe a nós, assim, como seres em evolução, ficar atacando pedra, né? Sim. Então, assim, eu acho que o nosso papel como espírita, independente dos erros que ele cometeu, o nosso papel é direcionar muita luz, né, em direção a ele, para que ele se arrependa desses atos, né?
Porque assim como nós, ele também é um ser em evolução e se perdeu aí no meio do caminho. Ele iniciou fazendo uma tarefa muito bonita de acolhimento, acolhimento fraterno, inclusive, também, né? Onde ele trabalhava, e no meio do caminho ele se perdeu, se desviou. E aí, essa questão, né? Nós, porque a gente vê assim, muita gente fala, a gente começa a julgar, a gente começa a falar mal, a gente começa a falar um monte de coisa, né? E quando, na verdade, a gente nem deveria fazer isso, nem nutrir isso dentro de nós, né? Mas aí também, aí tem sempre aquele outro lado, e a gente vê muito em espírita isso, né? Infelizmente. Aí ele fala assim, Travou só para mim, gente? Não, travou para todo mundo. Daqui a pouco ele volta. tem gente que não aí quer passar. Mas é sempre em cima disso. Porque senão eu vou julgar, tá? Julgar, para mim, é quando você começa muito assim, a levantar falso, né? Eu falava assim, ia lá, ia já que ela faz isso e isso. Só que eu não sei, entendeu? Aí que você faz. Né? Então, ou seja, eu estou levantando, né, uma coisa falsa, né? Que pode ser ou pode não ser. Quando é um fato, infelizmente, a gente não vai falar mal, a gente não vai, né, enviar a energia negativa, mas eu não posso dizer que ele fez uma coisa certa, né? E aí tem gente aí que não consegue ter essa, então, postura, né? E aí, às vezes, é por isso que cresce muitos erros, né? Em casos espíritas, centro espírita, e em outras também religiões, porque a pessoa, todo mundo erra, ok, mas eu não posso deixar que esse erro cresça, né? E aí tem gente aí que não tem essa postura. Já vi casas espíritas aí que elas fecharam as portas por causa disso. Começou com um eu pequenininho, aí, mas é meu irmão, mas isso, ok, mas errou. Vamos então consertar. Aí fala assim, mas eu não quero expor a pessoa. Aí nessa aí de não expor, chegou num ponto que a casa espírita fechou porque o erro começou a ser generalizado. Né? Então tem que ter um cuidado muito grande, né? Como a gente faz, né? Se tem um erro, exemplo, no SEGA, aí exemplo, tem que ser isso falado, entendeu, aí para o público? Não, né? O Arthur, o Clécio e outros, né, dirigentes da casa, ele vai chamar a pessoa e ele vai conversar em particular, não é isso? Mas aí a pessoa fala, mas eu não fiquei sabendo, ok. Mas nem era, entendeu, assim, para saber. Foi o quê? Sanado, entendeu, aquele problema, resolveu, ok. Né? Mas às vezes tem próprios dirigentes que deixam a coisa crescer. Aí quando vê, tomou conta já de tudo. Né? O Divaldo nos conta um caso da Mansão do Caminho que ele percebeu, né? Ele percebeu que os médios, né, da Mansão do Caminho estavam todo dia conflitando. Então ele falou, ele conta, né? Gente, todo dia saía, né? É uma faísca e cada dia mais a convivência ficava ruim. Desligou o seu som, Carlos. Ângeles, né? Para que ela pudesse intervir, né? E aí ele fica perplexo, porque a Joana fala, eu não posso fazer nada por você. Aí o Divaldo, mas como que não? E a Joana, não, eu não posso fazer nada. O que eu posso é pedir para Francisco de Assis uma ajuda. E aí ela vai, né? A gente não sabe o tempo, né, que levou, mas ela fala, né? Ela lá com o Francisco. E aí o Francisco fala, eu também não posso fazer nada. Aí a Joana, mas como não? Aí foi ela, mas como não? Não, eu vou falar com Jesus para ver o que ele pode fazer pela Mansão do Caminho. E aí, depois de um tempo, a Joana fala assim, a mensagem que veio é a seguinte, para que você tenha calma, Divaldo, e que, de repente, num prazo de 1 ano, as coisas voltem ao normal. Aí, depois de 1 ano, com todo o esforço, né, que todo mundo começou, né, a querer, então, acertar,
a resolver os conflitos, aí tudo voltou ao normal, né? Então, muitas das vezes, as pessoas elas nem querem nem mesmo comentar o erro. Não teve erro. Não, teve erro, né? Olha só, o Divaldo veio a público numa palestra falar que estava numa convivência terrível entre os médios, né? E tem espírita que não fala isso não, é lá porque é meu irmão. Não tem como. Se tiver atrapalhando a casa espírita, a gente tem que falar sim, mas não é para colocar a pessoa em uma situação negativa. É justamente para a gente juntos conseguir, né, consertar. Né? É por aí. Seguindo. A igreja primitiva estava repleta de controvérsias e de conflitos, exatamente como todos os outros credos que a antecederam. Emergir desse caos, sobreviver como seguidores do Messias, era um desafio de vida ou morte. Então, né, para a gente que vive, né, o Espiritismo, mesmo que não seja completamente ainda, né, a gente que tem a vivência do movimento espírita e de casa espírita, sabemos que não é fácil, né? Quando a gente está numa posição, seja de palestrante, seja de médio, dirigente, né? A gente sabe que tem muitas situações extremamente complicadas, né? E é nessa hora que a gente vê, né, o nível da nossa fé, o nível, né, da nossa disposição para seguir Jesus, né? É justamente nessa hora. Como resultado, o cristianismo foi obrigado a fazer concessões na vida de Jesus. A alternativa, uma completa transformação da natureza humana, estava se revelando impossível. Os poucos que conseguiam alcançá-la tornaram-se conhecidos como santos e estavam muito distantes do mundo sujo e agitado, bem como dos seus costumes corruptos. Nessa hora, a gente não sabe, né, se os documentos guardados foram poucos, na verdade, ou se os pesquisadores da época, né, eram muito limitados, né? Um grande espírito que a gente sabe, né, que seguiu Jesus, né, e hoje em dia é um espírito superior, né, que muitos apontam, é o Paulo, né? Paulo é um grande exemplo de vida, né? Mas assim, a gente vai assim contar nos dedos quantos, né, discípulos de Jesus ou quantos santos, né, vamos dizer também, né, da Igreja Católica, né, de que nós conhecemos a fundo, né? Aí a gente não lembra, assim, exemplo, de uma pessoa lá da época, vamos dizer assim, uma pessoa, né, que não tinha, né, uma ligação direta, né, assim, com Jesus, de como hoje ela vive, né, ou de como ela está. A gente não tem notícias, né, desse nível, né? A gente só sabe de grandes espíritos, né, alguns até considerados santos hoje em dia, né, assim, pela Igreja Católica, que seguiram Jesus naquela época e se tornaram grandes espíritos, né? Seguem mesmo a Jesus. Então, em muitos seres humanos ainda tem essa coisa, e eu acho que é impossível seguir Jesus. Eu vejo, né, pela minha vivência, eu não coloco esse termo, né? Impossível. Mas seria, né, totalmente falso se eu falasse para vocês, eu acho que é muito fácil. Não é, né? É trabalhoso demais. E uma coisa que a gente percebe, até na questão do tempo que a gente doa, tem que ter renúncia, né? Se você não sabe renunciar, você não vai ser religioso de nenhuma espécie, né? Você não vai ser espírita, você não vai ser espiritualista, não dá. Aí tem gente que fala assim, mas eu vou um dia no centro. Ok. Mas e aí? Será que ir um dia
É o ideal? Não sei, né? Aí imagina, não, eu sou trabalhador daquele centro, né? Eu sou médio daquele centro. Eu vou lá um dia? Raramente, né? No mínimo 2 dias eu vou estar no centro, né? E aí, será que para esses 2 dias, que para muita gente pode ser pouco demais, né? Para outros pode ser muito, eu vou ter já, né, uma certa renúncia? Muita gente tem, né? Mas tem muita gente que não deve não, eu não tenho tempo para isso. Aí, mas tem tempo para ir para a praia, né? Tem tempo para ir para o shopping, tem tempo para viajar, e aí volta, como disse a Jaqueline, né? É o livre-arbítrio, né? Mas se eu digo que eu quero seguir Jesus, eu vou precisar ter uma certa disposição. No mínimo eu vou ter que ir 2 dias, né? Lá no SEGA, eu vou ter que ir lá 2 dias, né? É no centro, é lá que eu faço parte, ou também lá na igreja, porque um dia só, raramente, a gente consegue, né? Então, a gente precisa rever isso, né? Não é impossível seguir Jesus, mas também não vai dizer que é facílimo. Para mim tá show de bola, uma coisa light demais, porque a gente sabe que não é. Argumento neste livro, diz o nosso querido Chopra, que não é impossível realizar a visão de Jesus. Sem dúvida, ela é radical e mística. Nada disso mudou. Mas o dilema subjacente, como viver da forma que Jesus queria que vivêssemos, pode ser resolvido. Na verdade, ele precisa ser resolvido para que Jesus tenha algum tipo de futuro significativo, a fim de encontrar a resposta para o enigma. Precisamos começar com uma cirurgia radical, eliminando o Jesus desgastado que todos conhecemos. Eu falo uma coisa há muitos anos, né? E agora, né, a gente está aqui hoje começando esse curso, e ontem foi comemorada, né, aqui na Terra, para muitas religiões, a Páscoa, né? E aí, quando eu falo algo que muito espírita toma até susto, né? Eu falo, gente, espiritismo codificado por Allan Kardec nunca comemorou Páscoa. Tem gente que pula. Mas como é que é isso? Né? Não tem Páscoa para espírita. Né? Aí a gente vê espírita criando live, aí tem espírita que faz livro, né? Aí, significado da Páscoa para o espírita. Não tem isso. Por quê? Jesus é todo dia. Né? Jesus não está na cruz. Jesus não está sepultado. Jesus não está apenas acolá. Jesus é todo dia. Jesus é nosso amigo incondicional. E e fora o aspecto material, né, gente? Porque Páscoa é para vender o quê? Chocolate, né? Meu Deus, eu não sabia disso. Aí tem gente que se dói, né? Mas eu comemoro. É o teu livre-arbítrio. Mas dizer que espiritismo codificado por Kardec comemora a Páscoa, não dá, né? E aí a gente vê o quanto que aquela pessoa conhece daquilo que ela diz que ela segue. Né? Então, não tem Páscoa nas obras básicas do Espírito. Você vai rodar a obra básica da primeira folha à última folha, você não vai achar Páscoa. Né? Porque o Emmanuel, certa feita, falou. Aí é diferente. O Emmanuel resolveu falar alguma coisa sobre a Páscoa. Mas ele nunca disse que Páscoa, né, era um ensinamento espírita. Ele, como espírito, ele quis comentar a Páscoa. Ok. Né? Respeito muito o Emmanuel, adoro o Emmanuel, adoro o Chico, mas ele não disse, o ensinamento é espírito. Não. Ele quis se pronunciar daquilo de que ele, né, conhecia da Páscoa, do que ele compreendeu. Maravilha.
Aí tem caso, não, vamos agora criar aqui um ritual da Páscoa. Não dá, gente. Né? Aí diferente. Aí, de repente, tem uma casa que ela segue esse ensinamento. Nós vamos respeitar. Mas aí dizer que isso é espiritismo é o que não dá para acontecer. Né? Então, são coisas e coisas. Outro dia perguntaram, eu posso colocar terapia na casa espírita? Vários espíritas responderam, pode. Desde que você fale para o teu público da casa espírita que terapia não é espiritismo. Então, eu vou colocar terapia, exemplo, lá no SEGA, porque eu quero atender de graça, né, as pessoas, eu não vou cobrar nada, e a direção da casa deixou. Ok, fechou. Não pode colocar uma técnica e dizer, gente, isso aqui é espiritismo. É isso que não pode. Né? E aí, se a pessoa segue uma outra doutrina, mas eu também sigo o espiritualismo na vertente oriental, na vertente tal, maravilha, eu adoro tudo isso. Mas tem que saber o que é cada coisa. Né? Então, a gente, às vezes, segue aquele Jesus desgastado, né? Porque o padre falou. Aí a pessoa, às vezes, hoje em dia, ela já é budista, mas ela ficou com aquela ideia porque o padre falou que Jesus era... Ia lá, Jesus é assim. Não dá. Né? Então, o Chopra está o quê? Frisando. Fazer uma cirurgia radical em você. Né? Para que a gente possa compreender, né? Tentar, né? Vamos dizer assim, né? Tentar compreender o que é Jesus de fato. Né? A gente ainda vê pessoas falando assim, porque Jesus castiga. Porque Deus castiga. Não dá. Né? Porque, assim, se eles então castigam, o Carlos Assis estaria longe daqui. Ele não ia fazer palestra espírita, espiritualista, ele não ia dar curso, porque se Deus castiga, isso para mim é um contrassenso. Né? Eu estaria longe, gente. Estou indo embora porque, para mim, isso não bate. Né? Mas não, aí tem gente que vive amargurado, e lá, Jesus castiga, aí eu vou ficar aqui, né, quietinho aqui no meu canto, não posso fazer nada da vida, eu posso fazer uma coisa errada. Então, é melhor eu ficar parado em casa, trancado em casa, que aí eu vou pelo menos errar menos, né? Aí então, Deus, ele não vai me castigar tanto assim. E aí tem gente que até ri. Mas isso existe? É o que mais existe. Pessoas que se isolam para não errar demais. Porque ela tem a ideia ainda daquele Deus vingativo, porque Jesus também é vingativo, né? Que ele vai mandar fazer alguma coisa com você porque você errou. E aí a gente sabe que a coisa é muito maior, né? E muito melhor também, né? Eu sou responsável por tudo aquilo que eu faço. Mas não tem esse castigo divino, né? Ninguém nunca pecou contra Deus. Imagina falar isso, né? Para alguém de crença antiga, religião antiga. A pessoa vai ficar, né, perturbada. Como não? Ninguém nunca pecou contra Deus. A palavra pecado, do peccatus, significa tropeços. Todo mundo já tropeçou, mas ninguém pecou contra Deus. Isso está lá nas primeiras Bíblias, né? Vulgata Latina, Bíblia de Jerusalém, né? lá do aramaico, lá do grego. Aí o homem foi deturpando para vender essa ideia. Deus é vingativo, hein? E você está pecando contra Deus. E como isso mexe, né, com muita gente. Às vezes, né, de repente, para a Dani, para a Jaqueline, para a Kátia, para o Arthur, isso aí é normal, mas como isso choca, às vezes, até muitas pessoas. Meu Deus, eu passei a vida toda achando que eu estava pecando. Não, você não pecou nunca. Você nunca pecou. Mas por quê? Pega um livrinho, ali, poxa, esse livro aqui é interessante. Isso não é ser religioso, né?
Então, a gente precisa buscar as fontes, né? As fontes mais seguras. Né? A gente tem que entender que cada religião existe aquilo que é universal naquela religião. Mas Joana de Ângeles falou tal coisa. Amo Joana de Ângeles. Mas a Joana, ela tem o pensamento dela, a vivência dela. Né? Eu não posso pegar o pensamento de Joana e falar assim, gente, aquilo que a Joana falou é a verdade maior da vida. Não. Até porque ela não representa diretamente o espiritismo. Ela é um espírito que tem a sua bagagem, a sua vivência, o seu nível superior, que para espírita a gente conhece. Então, se Joana fala alguma coisa aqui, ela não bate muito lá naquele aspecto, né, da obra básica, eu fico com a obra básica e não fico com ela. Né? Era como o Chico dizia, se tirar Jesus do espiritismo, eu saio, eu vou embora. Por quê? Porque Jesus é a base. Né? Então, a gente tem que ter um cuidado enorme com isso. Né? De a gente passar por... isso aqui é a verdade. Não, é a verdade de um espírito. Mas o que está no bojo ali daquela religião? Qual é o grande ensinamento? É isso aqui. O espírito tem lá, é o pensamento dele, que pode ser muito bom para mim ou não. Né? Que eu posso amar o pensamento daquele espírito ou não, mas não é a base daquela religião ou daquela doutrina. E aqui eu vou usar esse termo, né, como ele falou, precisamos de uma cirurgia radical, eliminando o Jesus desgastado, que todos nós conhecemos, né? Jesus desgastado, que todos nós conhecemos. Eu acho que todo mundo, né? Quem é que nunca fez cirurgia espiritual? Pode até falar aí, gente, rapidinho. Eu fiz, eu não fiz. Acho que quase todo mundo fez, né? Eu fiz já. E aí, quando eu fui estudar o espiritismo, o que eu descobri, gente? Cirurgia espiritual nunca foi técnica espírita. Todo mundo sabe disso? Aí a pessoa faz cirurgia espiritual no Frei Luiz, aí faz na Ramatiz, né? Faz lá no outro centro, maravilhoso. Como ajuda, né? Eu mesmo, poxa, já fui ajudado várias vezes. Mas não é uma técnica espírita. Aí você pega aquele espírita clássico, né? Espírita clássico é aquele que só quer aquilo que está mesmo na obra básica. Quando você fala isso para ele, às vezes ele toma susto. Puxa, eu já fiz tantas, não é? Não é. Por quê? Porque na obra básica não tem isso. Não tem um médium, né, que vai fazer a cirurgia espiritual. Existe o médico, né, que nós sabemos lá no livro dos médios, o médico curador. O que é esse médico curador? Ele despende mais fluidos. Mas quem foi que disse que tem que ter maca, que tem que deitar, que tem que fazer a cirurgia espiritual, isso, aquilo outro? Não está lá. Né? Então, isso foi criado pelo homem. Algum homem criou isso. Mas faz bem, faz muito bem. Eu já fiz várias, amei, adoro. Né? Me ajudou e muito. Mas se você é espírita e acha que está passando por uma técnica espírita, você não está. Então, a gente já fez várias cirurgias espirituais, muitos de nós, espiritualistas também, e a gente evita a cirurgia radical, né? Ou a gente não se sai bem nessa cirurgia radical de Jesus, de mudar os nossos valores, de mudar crenças internas, para dissolver o homem velho. O que tornou Jesus o Filho de Deus foi o fato dele ter alcançado a consciência de Deus. Jesus afirmou isso repetidamente quando ele declarou: eu e o Pai somos um.
Ele não conhecia nenhuma separação entre os seus pensamentos e os de Deus, entre os seus sentimentos e os de Deus, entre suas ações e ações que Deus desejava ver praticadas. Olha que maravilha! Compreendo que estou citando as palavras básicas de Jesus, nos diz o Chopra, mas a nossa única opção é começar do início. Estamos começando, hein, gente? Radical deriva da palavra latina radix-se, ou raiz. Estamos buscando a raiz do Cristo, a raiz do seu evangelho. Mas, no entanto, o meu apego a Jesus também é pessoal. Data da minha infância, quando eu ouvia orações cristãs na escola católica, que eu frequentava, e cantos védicos em casa. Eu era encorajado a respeitar todas as crenças, o que não era uma tarefa estéril e que se assemelhava mais a um alegre prazer. No meu círculo de amigos, podíamos dar uma passada em um lar cristão no Natal, sem que nos sentíssemos pouco à vontade. Assim como podíamos ir a uma casa muçulmana ou parsi e participar das festas e práticas religiosas. Cresci na década de 1950. E seria ingênuo da minha parte dizer que foi uma época inocente na Índia. Centenas de milhares de hindus e muçulmanos sofreram e morreram durante a separação da Índia e do Paquistão, depois que se libertaram dois ingleses em 1947. Na qualidade de uma das crianças da meia-noite, assim chamadas porque a nação moderna da Índia nasceu ao badalar da meia-noite, no dia 15 de agosto de 1947. Eu vivia na cúspide entre o idealismo e a violência. Hoje, 60 anos depois, nos diz o Chopra, o mundo está mudando novamente, com enorme rapidez e uma tremenda confusão. Na efervescência da mudança, reside uma abertura para que a visão radical de Jesus seja renovada. O espírito, como a água, só permanece revigorante se circular. Escrevi o que eu acho, que o Novo Testamento realmente significa coisas impressionantes declaradas em palavras simples. Ninguém é um forasteiro que deseja tornar Jesus dominante no seu caminho espiritual. E ninguém deve louvar da boca para fora as palavras do Mestre Jesus, enquanto a culpa, a dor e o sofrimento continuam não cicatrizados. Eu digo que é uma paulada na nossa consciência. Precisamos trabalhar muito bem esses 3 aspectos para seguirmos Jesus, né? A culpa, a dor e o sofrimento. Vamos ter muito isso, né? Aqui no nosso curso. Agora eu vou abrir para vocês aí nesse finalzinho. Quem tiver perguntas, comentários, quem quer também dar as suas contribuições, né? O curso é justamente para isso, né? Diferente aí da palestra, né? Que raramente tem muito tempo, né? Às vezes tem até no final lá no SEGA, né? As perguntas, mas normalmente, né? Na palestra a gente é mais mesmo, né? Direto. E no curso não, é justamente para a gente raciocinar em cima disso. E lembrando que não é uma obra, né, espírita, é uma obra bem mesmo, né, holística, né, que envolve vários ensinamentos, mas o que a gente percebe é que o Chopra está indo na essência, né, daquilo que é Jesus e também na essência, né, do Evangelho.
Alguém quer comentar, quer perguntar? Vamos lá. Dani, Kátia, só que já estava aí comentando, Jaqueline. Então, como a gente tem a mente, né, ainda bem... como é que eu posso dizer? De um ensinamento, uma raiz que os nossos pais passaram para a gente, né? Então, nossa cabeça ainda está muito raizada nesse contexto de... Cara, vai falando aí, minha cabeça estava explodindo aqui, mas eu entendo que a gente tem que perdoar o nosso inimigo, que perdoar um grande amigo é fácil, mas perdoar o nosso inimigo é muito difícil, né? E eu tento, digo, cara, eu não quero mais ter esse sentimento de raiva, de ódio, porque quem se machuca sou eu. Eu vou me machucar se eu tiver esse pensamento, eu que vou ficar doente, eu posso até morrer. Verdade. E o outro está nem aí para o que tu está sentindo, se ele te magoou, se ele fez, aconteceu, está nem aí para tu. Você que fica remoendo, por quê? Como eu falei, nós temos as raízes antigas, né? Dos ensinamentos antigos, é olho por olho, dente por dente, então vou te matar, eu vou te dar um soco. Eu me lembro quando um amigo da gente era pequeno, eu lascava um soco e ninguém matava ninguém, ou no outro dia estava todo mundo legal, né? Hoje em dia você não pode nem pisar no pé de ninguém, porque já vem querendo te matar. Então está difícil, né? A gente tem que ter muito cuidado com as palavras e sentimentos, trabalhar esse sentimento, de não colocar um sentimento que vai me conduzir para um outro caminho. Eu já fiz a minha escolha, estou ali firmando, eu já fiz minha escolha com Jesus e não abro mão, já acabou. Eu não vivo mais na ilusão do mundo. Não sei se eu estou certa. Não. Então, justamente isso. Então, muita coisa que a gente assimilou, né? Até da nossa infância, né? Os pais passam, é uma ideia, né? Assim, de Deus, de Jesus, né? Do que é bom, do que não é. E aí, ou a gente vê, poxa, quantas coisas, de repente, até mesmo aí que a gente, né? Assimilou errado, aprendeu errado, né? Para muita gente ainda Deus, né? Tá lá no trono, lá sentado, é aquele velhinho lá de barba branca, né? E nós hoje sabemos que não é assim, né? Então, vale muito a pena a gente revisitar, né, o nosso cérebro, as nossas crenças, os nossos valores e perceber, será que ainda está algo aqui, né, antigo, é antiquado, é primitivo, né? Eu preciso aprender a perdoar. Perdoar, como diz o Luskin, né, que é um dos maiores terapeutas americanos atuais, perdoar é um ato inteligente, né? Então, como disse a Conceição, não adianta eu ficar aqui mantendo a minha mágoa enquanto o outro está lá numa boa, né? Então, eu que fico doente, eu que vou, de repente, morrer até fisicamente, né? Porque eu não estou conseguindo perdoar. E, às vezes, o outro nem lembra de mim, ele nem pensa em mim, né? Então, é isso mesmo. Então, a gente fazer essa, como disse o Chopra, né? Fazer essa transformação radical em nós, né? Essa é a cura verdadeira. Né? A gente achar... gente, eu amo incenso, né? Mas na minha casa espírita, propriamente, a gente não pode usar, né? Vocês sabem que casas que seguem propriamente Kardec não se usa incenso, né? Então, eu uso incenso na minha casa, né? Porque eu gosto, né? Me faz bem. Mas tem muita gente que fala assim, mas eu vou acender o incenso porque é ele que vai promover a cura. Aí, para mim, já não dá. Entendeu? O incenso pode criar o quê? Pode criar uma certa, né? Ambiência, né? É um cheirinho gostoso, dependendo, né?
é ali daquela essência, né? Daquele tipo, daquele incenso. Eu posso relaxar, ok. Mas tem gente que acha, eu vou aqui acender incenso aqui de canela porque vai me curar. É meio complicado, né? Então, a gente precisa renovar as nossas crenças. Precisa renovar muita coisa que ainda está em nós primitiva. Aí pode ter gente fazer, Carlos, mas para mim cura. Então, ok, se você acha que cura, tranquilo. Eu vou te respeitar, mas a nível científico, eu não posso afirmar isso, né? Porque eu não tenho fundamentação. Vou acender agora aqui incenso aqui que eu vou curar aqui minha dor de estômago. Para mim, isso não funciona, né? Mas se é uma crença pessoal da pessoa, tranquilo, né? Eu vou respeitar. Mas eu não posso, nem como espírita e nem como terapeuta, colocar isso aí para um público científico. Eu não tenho base para isso, né? Diferente de outras tantas técnicas, de outras formas que a gente tem como fundamentar, né? Então, às vezes, a gente criou uma crença que, puxa, essa crença aí não está dando certo, né? Eu posso até utilizar tal coisa, mas ele não vai gerar essa mágica, né? Ele não vai gerar esse milagre. Ele vai até me ajudar, mas não vai gerar isso que eu antes esperava, né? É como a gente, às vezes, vai no médico, mas eu não vou tomar um medicamento que é forte. Então você vai continuar doente do corpo, né? Porque se é para o estômago, ou se é para dor de cabeça, ou se é para uma dor óssea, você tem que tomar um remédio, né? Não, mas o remédio é forte, eu não tomo. Então, raramente você vai melhorar, né? Mas eu já aprendi que lá no Douyin tem uma técnica que pode curar algumas dores. Ela não vai curar qualquer tipo de dor, né? Já vi várias pessoas aí que fizeram Douyin e elas continuam e doem com dor, né? Então não é esse milagre todo que muita gente coloca, né? Então é para renovar as nossas crenças, e aí para isso tem que querer, né? É aquele se desnudar, né? Fazer a desconstrução, né? Fazer reconstrução, e aí para isso tem que ter coragem, né? Às vezes é mais fácil achar qualquer coisa cura, é melhor, né? Às vezes, né? Mas quando a gente quer raciocinar, aí, né? A coisa muda nessa de figura. Quem mais? Eu. Vamos lá. Carlos, a gente há pouco tempo que a gente evoluiu, né? De Homo sapiens para sapiens sapiens. A gente tem a questão do cérebro reptiliano, né? Isso. Então, a gente tem as reações ainda muito rústicas, vamos dizer assim, né? De defesa, de briga, de tudo. E isso a gente ainda vai carregar por um bom tempo, né? Apesar da gente estar evoluindo, a gente evoluiu em pouco tempo muita coisa, né? Num espaço de tempo a gente evoluiu bastante, né? Perante os séculos passados, os milênios aí, enfim. E aí a gente cai na questão de que perdoar é complicado, né? Perdoar, como é que a gente perdoa alguém que, por exemplo, o exemplo que a Jaque deu, né? O meu pai abusou de mim, dando o exemplo. E aí eu perdoei ele e vou deixar a minha filha com ele, ou meu filho. É impossível, né? É impossível, porque aí não é só uma relação de perdoar, é confiar, né? Porque isso é uma questão de tratamento, isso é uma doença, né? O cérebro dele, como é que está funcionando? Como é que você perdoa isso? Eu não consigo entender como é que alguém consegue perdoar numa situação dessa, se a gente ainda está vibrando nesse cérebro reptiliano. Consegue. E eu falo sempre assim, não é porque eu não consigo que eu não vejo o outro às vezes conseguindo. E eu vejo o outro conseguindo. Entendeu?
Mas, assim, a grosso modo, a gente vê que é uma grande pedra para a gente, né? Mas tem muita gente que consegue. Né? Então, ninguém pode generalizar. Eu não consigo, a Karen também não ainda, a Dani também não, mas e a Laí? Mas a Maria consegue. Isso é muito pessoal. Né? Mas na multidão a gente vê o quê? Que é muito mais aqueles de que não conseguem, né? E aí a gente vê o quanto isso é complicado para nós, né? Então tá, você consegue perdoar, mas você não vai conseguir deixar o seu filho com ele. Mas isso aí você está falando por você. Não quer dizer que o outro ele não consiga. Será? Entendeu? Porque é assim, a gente... uma coisa. É porque a gente gosta sempre que a gente faz, eu vou generalizar a coisa. Não, eu não consigo também. Eu falo por mim, eu não consigo ainda. Você também não, mas isso não é uma regra. Entendeu? E a palavra perdão vem do perdonar. É justamente isso. Eu vou dar uma oportunidade para o meu ofensor, após o conflito, demonstrar agora o seu lado positivo. Tem que ter coragem, né? Nossa! Eu não sei se chama de coragem ou de maluquice isso, porque... Entendeu? Que como é que sabe? Olha só, que muita gente acha eu vou à igreja, sento lá, assisto à missa. A pessoa acha, entendeu aí, que isso é ser católico, né? Eu vou lá para o centro, ouço lá a palestra, tomo lá meu passe. Gente, isso aí é ser espírita. Não, isso não é. É justamente isso, a gente conseguir praticar. E não é fácil. Não. É muito trabalhoso. Esse é o ponto. Né? Acho que esse é o ponto. Esse é o praticar, ponto. Ter coragem para praticar e, principalmente, é claro, que perdoar uma situação como essa que a Karen está exemplificando, né? É muito difícil, não só essa, como tantas outras. Mas eu estou aqui cacifando e pensando, né, enquanto estou ouvindo, e talvez, é lógico que isso não é uma receita de bolo, e certamente não vai servir igualmente para todos, mas eu penso que talvez o início do caminho esteja justamente não no que o outro nos fez e em perdoar ou não o outro. O início desse processo, por mais longo que ele seja, e às vezes não se conclua numa única reencarnação, vai começar por nossa mudança interna, porque aí a Conceição diz, né? É fácil a gente perdoar pessoas que são próximas, pessoas que a gente quer bem, que a gente conhece, perdoar os nossos inimigos, mas às vezes nós somos os nossos próprios inimigos, porque a gente não olha para si mesmo, a gente não se trabalha internamente. Né? E todos os estudos, as palestras e tantas coisas, tantas trocas preciosas que a gente tem aí na casa, sempre nos conduzem para uma reflexão no sentido da reforma interior, numa educação moral, numa transformação moral, que é uma das bases da doutrina. Então, isso só é possível quando começa por nós. E é difícil, porque a gente está sempre olhando para o outro, julgando, apontando o dedo. O outro me fez mal, eu não consigo perdoar. Mas por que eu não consigo perdoar? Como eu sou, como é minha personalidade, como é a minha autoestima, como você nos perguntou um pouco mais cedo no estudo, né? O que eu faço de positivo, que me prejudica, que prejudica o outro, como já foi trabalhado com o Roberto lá no nosso grupo da natureza do Deus interior, às sextas-feiras. Então, é um trabalho longo, de formiguinha, belíssimo, mas que a gente não consegue ainda. A gente coloca muitos obstáculos. Está sempre voltado para fora. Então, eu penso que é um pouco por aí. Não é fácil, não.
Eu me incluo nessa também, que ainda não consegue, mas eu tenho esperança e confiança de que o querer, essa vontade que é do espírito, não é da razão, é de algo muito maior, muito superior, vai nos levar a esse caminho evolutivo. E a gente vai chegar lá, a gente precisa acreditar nisso, senão a gente vai ficar sempre nisso assim, não deu, que pena, não foi nessa, vai ser na próxima. Daqui a 50, né? Pois é, e aí a gente não sai dessa roda das reencarnações, mas nunca. É a luta. Posso falar? Posso falar rapidinho, Jaque? Deve. Vou aqui dar um outro. Assim, para mim, o perdão ele é um ato de consciência, né? Você tem que estar bem com o seu interior em relação àquela situação, né? Pegando esse exemplo aí que a Karen colocou, o perdão ele não tem que seguir de uma ação sua para que você mostre que perdoou a pessoa que cometeu um ato contra você, né? Então, assim, o fato de eu perdoar é eu voltar à convivência, de repente estar de frente com aquela pessoa que me causou algo ou que eu causei algo a ela e não trazer tudo à tona novamente, né? Então, assim, o fato aí do pai com a filha, e hoje eu não deixo, hoje a pessoa não deixa a neta, eu não quero esses assuntos perto de mim, mas assim, não deixa o neto com o avô porque fez isso, não é o fato, isso não significa que ela não perdoou, né? Ela não precisa dar um exemplo, eu vou te dar uma chance, então eu vou te entregar minha filha para você ficar aí. Eu acho que não vem acompanhado disso. Eu acho que está muito a questão da sua consciência em relação a toda a situação, o seu interior, se você está bem com tudo isso que aconteceu, e se você está prestes a ter a convivência novamente com essa pessoa sem trazer tudo à tona, né? Eu penso dessa forma. Então, diz a grande terapeuta americana atual também, doutora Robin Kazarjian, o perdão é uma atitude, não é uma série de comportamentos. Então, falou muito bem a Jaque, é uma escolha, é o nível, né, de consciência, é uma escolha. Eu quero perdoar a Jaque, eu vou lá, mentalmente, à distância, pessoalmente, eu vou lá e perdoo. Se ela vai querer aceitar ou não, é com ela, mas eu estou perdoando, né? Ou eu estou pedindo perdão. É um ato apenas, tá? Quando a gente tiver aí mais agenda aí no SEGA, né? Quando a Dani conseguir espaço mais, a gente pode trabalhar o livro do perdão, que é o clássico da Robin Kazarjian, o clássico mundial da coleção Arco do Tempo. Gente, para quem não conhece a obra, é uma aula e tanta, né? E é bom que tem a parte teórica e a parte prática, né? E é onde a Robin também afirma. O grande desafio, o maior desafio da nossa existência é o auto-perdão. Às vezes também a gente não consegue perdoar por não conseguir se auto-perdoar, né? É também aí algo aí para a gente pensar profundamente. Mais alguém para a gente fechar hoje? Tudo ok? Ô, Cário, eu te perdoo, Cário, eu te perdoo. Obrigado. É comigo? Karen! Falou para Karen. É comigo. Mas é para mim. Obrigada. É Karen, não. É pessoal. É porque ela... Olha, o Carlos de Assis, tu tá está querendo perdão, né? Eu te perdoo, Carlos de Assis, também. É doida. Essa tem que internar, não tem jeito, não. Bem-vindo ao grupo de estudo, Carlos. Tem que internar. Já que a Conceição está na vibe do perdão, Conceição, fecha aí para gente o estudo de hoje, então. Ô, Carlos, é como eu digo, é tudo perturbado. Então, perdoa, tá? Porque não tem jeito, não, tá? É tudo perturbado.
Ai, que bom, Jesus, amado, querido, mestre da Casa do Gui Arthur, que nos deu essa oportunidade de ouvir e vai ficar aqui na nossa caixinha de estudo, para todo dia nos lembrarmos que Jesus está aqui nos perdoando, nos amando, nos colocando em frente das situações que Ele sabe que nós somos vencedores de toda essa batalha. Então, Gui Arthur, fechando o nosso trabalho com muito amor, agradecendo a presença do nosso irmão Carlos novamente, que seja sempre feita, mestre, a vossa vontade e não a nossa. Graças a Deus. Obrigado a todos. Até o nosso próximo encontro. Nós é que agradecemos. Uma boa Obrigada, semana. Carlos. Boa Gratidão. noite, Boa noite, Saúde. obrigada. Gratidão, saúde a todos. Boa noite. Amém. Tá bom. Boa noite.